Antes de orarmos, vamos reservar um momento de silêncio para ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã, ao começar um novo dia, é importante lembrar que a sua fé não vive isolada. Muitas vezes, ela é provada. Muitas vezes, é desafiada. E em alguns momentos, pode parecer que a sua fé está sob ataque e pressionada pelo medo, sobrecarregada pela incerteza ou abalada por circunstâncias que você não escolheu. Mas a palavra de Deus fala com clareza e autoridade em momentos como este. A Escritura nos lembra: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Isso não é apenas uma frase de consolo. É uma verdade imutável. Não importa quais batalhas você enfrentará hoje, nem quão intensa seja a pressão, a presença de Cristo dentro de você é mais forte do que qualquer força que se levante contra você. O próprio Jesus disse em João 14:1: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Essas palavras foram ditas em um momento de grande incerteza para os discípulos. E hoje, elas também são dirigidas a você. Quando o coração está inquieto, quando os pensamentos não encontram descanso, quando a fé parece cansada, Deus não nos chama ao desespero, mas à confiança. Confiar não significa ausência de luta. Significa escolher permanecer firme, mesmo quando o fogo está ao redor. A paz que Deus oferece não é frágil. Ela não depende das circunstâncias, da opinião das pessoas ou do que o dia reserva. A palavra nos ensina que a paz de Cristo excede todo entendimento, uma paz que guarda o coração e a mente. Mesmo quando tudo parece instável, o Senhor vai à sua frente neste dia. Ele é o seu pastor. Ele conduz você a pastos verdejantes e a águas tranquilas, e restaura a sua alma. E mesmo que esta manhã encontre você atravessando um vale de pressão ou dúvida, você não está sozinho. A presença dele permanece constante. A mão dele não se afasta. Enquanto você escuta essas palavras, permita que elas aquietem o seu coração. Deixe a verdade falar mais alto do que o medo. Deixe a fé se levantar não porque tudo está fácil, mas porque Deus é fiel. Antes de entrarmos em oração, respire fundo. Acalme o seu coração. E furaros. Se puder, entregue este momento completamente a Deus. Quando estiver pronto, vamos orar juntos. Em vez de carregar tudo sozinho nesta manhã, você é convidado a levar tudo a Deus. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa provar o quanto a sua fé é forte. Você não precisa esconder suas perguntas, nem disfarçar o cansaço do seu coração. Agora, neste momento de quietude, Deus convida você a se aproximar exatamente como está. Se o seu coração está pesado hoje, entregue esse peso a Ele. Se a sua mente está inquieta, cheia de pensamentos que não desaceleram, leve isso a Ele. Se a sua fé está cansada, provada pela espera, abalada por decepções ou pressionada pelo medo, entregue isso também. Você nunca foi criado para enfrentar essas batalhas sozinho. A palavra nos lembra que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, não distante, não indiferente, presente, próximo, atento. Então, em vez de segurar a ansiedade, solte. Em vez de tentar controlar todos os resultados, renda-se.
em vez de se preparar com tensão para o dia que começa. Descanse na verdade de que Deus já está lá. Este não é um momento para analisar ou consertar tudo. Este é um momento para entregar. Entregue a pressão de ter todas as respostas. Entregue o medo de falhar. Entregue o peso das expectativas suas e dos outros. Deixe o seu coração sussurrar aquilo que talvez sua boca não consiga dizer: Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. E ao fazer isso, confie nesta verdade. Deus não se decepciona com a sua fraqueza. Ele se encontra com você nela. Respire fundo. Com calma. Relaxe os ombros. Permita que a sua alma aquiete. Ao colocar cada fardo diante dele, voltemos agora o nosso coração para a oração e falemos com Deus juntos. Enquanto você permanece na presença de Deus nesta manhã, é importante compreender algo com clareza. Uma fé provada não é uma fé fracassada. Ao longo das Escrituras, vemos essa verdade repetidas vezes. As pessoas que Deus mais usou foram, muitas vezes, aquelas cuja fé passou por grandes provas. Pense em Pedro. Quando Jesus o chamou para sair do barco e andar sobre as águas, Pedro fez algo extraordinário. Ele deu o passo de fé. Mas, quando o vento ficou forte e o medo tomou o seu coração, ele começou a afundar. Ainda assim, Jesus não o rejeitou. Ele estendeu a mão e o levantou. O medo de Pedro não o desqualificou. A dúvida não cancelou o chamado de Deus sobre a vida dele. Fé não significa nunca sentir medo. Fé significa escolher estender a mão para Jesus mesmo quando o medo está presente. Agora pense em Moisés. Quando Deus o chamou para enfrentar o faraó, Moisés se sentiu incapaz. Questionou a si mesmo. Duvidou de suas habilidades. Chegou a pedir que Deus enviasse outra pessoa. Mas Deus não retirou o chamado. Ele prometeu a sua presença. Deus não disse: "Você é forte o suficiente." Ele disse: "Eu estarei com você." Isso nos lembra que uma fé provada não depende da nossa força, mas da fidelidade de Deus. Talvez nesta manhã, a sua fé esteja sendo esticada, porque você está esperando respostas, esperando mudanças, esperando direção. A espera pode ser uma das maiores provas da fé, porque nos tenta acreditar que o silêncio de Deus é ausência. Mas a palavra nos ensina o contrário. Deus está agindo mesmo quando você não vê. Ele está fortalecendo raízes profundas antes que qualquer fruto visível apareça. Então, reserve um momento para refletir com sinceridade. O que está provando a sua fé hoje? Onde você sente pressão, dúvida ou incerteza? Você consegue levar isso a Deus com honestidade, sem medo de ser julgado? Lembre-se disto. Uma fé provada é uma fé sendo refinada. Você não está sendo abandonado. Você está sendo fortalecido. Há momentos em que a fé é tão profundamente provada que o medo começa a fazer perguntas que o coração nunca quis responder. E se isso não der certo? E se eu perder aquilo pelo qual tenho orado? E se eu der um passo à frente e falhar? E se eu não tiver forças para continuar de pé? Essas perguntas não são sinais de uma fé fraca. São sinais de que você é humano. E é exatamente aqui que Deus muda a perspectiva, não oferecendo todas as respostas, mas lembrando você de quem Ele é. Deus não pede que você permaneça firme porque você é forte. Ele pede que você permaneça firme porque Ele é fiel. Enquanto o medo fixa o olhar no que pode dar errado,
A confiança redireciona o olhar para aquele que vai à frente. A Escritura nos diz que o Senhor é o seu pastor. Um pastor não empurra as ovelhas e espera que tudo dê certo. Ele caminha à frente. Ele conhece o caminho. Ele enxerga o que as ovelhas não veem. Mesmo quando o caminho parece incerto, Deus não está confuso. Mesmo quando você se sente inseguro, Deus permanece firme. Talvez você não saiba o que este dia trará, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus já está lá. Ele foi à sua frente. Ele já preparou graça para o que você enfrentará, força para o que desafiará você e paz para aquilo que poderia sobrecarregar. O medo diz: e se eu cair? A fé responde: mesmo se eu tropeçar, Ele me sustentará. O medo diz: eu não consigo lidar com isso. A confiança declara: o Senhor é o meu refúgio e a minha força. Essa mudança não remove o fogo, mas firma os seus pés enquanto você permanece nele. Você não está de pé sozinho. Você está sustentado. Então, nesta manhã, solte a necessidade de entender tudo. Libere a pressão de controlar o que está além do seu alcance. Descanse nesta verdade. O mesmo Deus que o chamou é o Deus que o sustenta. E enquanto o seu coração se move do medo para a confiança, permita-se crer não que tudo será fácil, mas que Deus continuará sendo fiel. Agora, enquanto o seu coração foi conduzido suavemente do medo para a confiança, chegamos a um momento sagrado. Este é o ponto em que as palavras deixam de ser apenas reflexão e se tornam oração. É aqui que você para de apenas ouvir sobre Deus e começa a falar com Ele. Você não precisa encontrar palavras perfeitas. Você não precisa parecer forte ou confiante. Você só precisa se aproximar com sinceridade. Deus já conhece o que pesa no seu coração. Ele vê a fé que está cansada. Ele vê a coragem que você tem demonstrado ao continuar de pé. E Ele o recebe exatamente como você está. Então, respire fundo mais uma vez. Deixe os pensamentos desacelerarem. Permita que o seu coração se abra. Ao entrarmos juntos em oração, permita-se estar totalmente presente, sem pressa, sem reservas, sem carregar aquilo que você nunca foi criado para carregar sozinho. Agora, voltemos o nosso coração para Deus e oremos juntos. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, exatamente como estou. Confesso que houve momentos em que tentei carregar tudo sozinho, momentos em que confiei mais no meu próprio entendimento do que na Tua sabedoria, momentos em que tentei controlar resultados, prazos e respostas, porque tive medo do que poderia acontecer se eu soltasse. Reconheço, Senhor, que estou cansado de esperar, cansado de permanecer firme, cansado de tentar parecer forte quando minha fé está sob pressão. Reconheço os meus limites diante de Ti. Eu não enxergo o quadro completo. Eu não sei como tudo vai se resolver. E não tenho forças para enfrentar este dia com meu próprio poder. Por isso, agora eu escolho parar de lutar sozinho. Eu libero a necessidade de entender tudo. Libero a pressão de ser forte o tempo todo. Libero o peso de tentar consertar aquilo que está fora do meu controle. Senhor, coloco meus medos em Tuas mãos. Coloco minhas dúvidas diante de Ti. Coloco meu futuro, minha fé e minha fraqueza aos Teus pés. Eu me rendo não porque desisti, mas porque confio em Ti. Ensina meu coração a descansar em Ti.
Ensina meu espírito a se apoiar em ti. Ensina minha fé a depender não do que eu vejo, mas de quem tu és. Menos de mim. Senhor, mais de ti. Eu não te peço agora que removas todos os desafios. Peço que tomes meu coração e o alinhes com o teu. Eu entrego tudo a ti, sem resistência, sem medo, mas com confiança. Senhor, a tua palavra diz em Josué 1:9, Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Portanto, Senhor, eu te peço que fortaleças meu coração hoje, não com confiança humana, mas com coragem santa que nasce da certeza de que tu estás comigo. Quando o medo tentar me convencer de que estou sozinho, lembra-me de que tu vais comigo. A tua palavra declara no Salmo 91 que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Portanto, Senhor, eu escolho correr para ti, e não para longe de ti. Escolho habitar na tua presença, e não no medo. A tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Portanto, Senhor, eu me firmo nessa promessa hoje. Toda mentira contra a minha fé, toda dúvida lançada na minha mente, toda pressão que tenta enfraquecer, minha confiança não prevalecerá. A tua palavra diz que tu concedes paz, não como o mundo a oferece. Jesus, tu disseste: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Portanto, Senhor, eu recebo essa paz agora. Uma paz que acalma minhas emoções. Uma paz que silencia meus pensamentos. Uma paz que guarda meu coração enquanto minha fé é provada. A tua palavra afirma que ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, o mal não me atingirá. Portanto, Senhor, eu declaro que o medo não me governará, a ansiedade não me dominará, a desesperança não me definirá. A tua palavra diz que tu curas os quebrantados de coração e cuidas das suas feridas. E atinde uvi conseguis azumendes as aves-se, e etes azumendes as aves-se, e etes as aves-se guis as aves-se guis as aves-se, e etes as aves-se guis. Portanto, Senhor, eu te entrego toda dor escondida, toda luta silenciosa, toda parte cansada da minha fé. Cura-me, restaura-me, fortalece-me. Quando minha fé se enfraquece, o teu poder se aperfeiçoa. Quando me sinto sobrecarregado, tu continuas soberano. Quando eu não entendo, tu ainda estás no controle. Por isso hoje, Senhor, eu escolho permanecer firme não porque o fogo acabou, mas porque tu estás comigo nele. Escolho a fé em vez do medo. Escolho a confiança em vez da preocupação. Escolho crer que tu és fiel. Ao dar os primeiros passos neste dia, lembre-se disto, você não entra nele despreparado. E não entra sozinho. Seja o que for que o aguarde hoje, conversas que você tem evitado, decisões que vêm sendo adiadas, responsabilidades que pesam, Deus vai à sua frente. Você não precisa enfrentar este dia com a sua própria força. Você não precisa depender das suas emoções para se orientar. Você está firmado na verdade e sustentado pela graça. Ao ir para o trabalho, permita que a paz guarde o seu coração.
Ao se relacionar com as pessoas, deixe que a sabedoria guie suas palavras. Quando surgirem desafios, deixe que a fé firme os seus passos. Se o medo tentar voltar, lembre-se do que você já entregou nas mãos de Deus. Se a dúvida sussurrar novamente, volte às promessas nas quais você se firmou em oração. Se as forças parecerem poucas, confie que o poder de Deus é suficiente. Hoje, você não é definido pela pressão. Você não é governado pela ansiedade. Você não é enfraquecido pelo fogo ao seu redor. Você é sustentado por um Deus fiel. Caminhe neste dia com uma confiança serena. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus é constante. Que a sua mente permaneça em paz. Que o seu espírito permaneça firme. E que a sua fé continue de pé mesmo quando provada. Siga em frente com esta certeza. O mesmo Deus que encontrou você na oração caminhará com você em cada momento deste dia. Se esta oração tocou o seu coração nesta manhã, permaneça mais um instante em silêncio e deixe que ela se acomode dentro de você. Se sentir no coração, você pode escrever Amém como uma expressão simples de fé e concordância. Se você está atravessando um tempo em que sua fé está sendo provada, saiba que você não está sozinho. Fique à vontade para deixar seu pedido de oração nos comentários, teremos alegria em orar com você. Que a paz do Senhor permaneça com você ao longo deste dia.